Curvar os nossos corações diante do Senhor, para pedirmos ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar, né? Senhor, te louvamos na noite desse dia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprender a tua palavra, usando esse mecanismo tão moderno, Senhor, que o Senhor deu sabedoria aos homens para arregimentar, para inventar e para nós usufruirmos, Senhor. Estamos aqui aprendendo a tua palavra, que o Senhor possa, mais uma vez, utilizar o irmão Hilton de maneira poderosa, e que todos nós, Senhor, eu e todos que estejam aqui nessa sala, os que estão chegando, que possamos ter os nossos ouvidos destampados, a nossa mente livre para aprender a tua palavra e que nós possamos ser, Senhor, reverberadores, multiplicadores do que nós vamos aprender, Senhor. Que a tua igreja, o teu povo, parece por falta de perece, Senhor, por tanta falta de conhecimento, Senhor. Quantas besteiras, tantas coisas que nós temos ouvido que não está na tua palavra. Por isso, Jesus, nós glorificamos o teu nome. Por isso, Senhor, nós louvamos a ti. Por isso, Jesus, nós dignificamos o teu nome, porque tu és Senhor, tu és Deus, tu és o nosso libertador. Usa o irmão Hilton, Senhor, de maneira poderosa e que nós possamos sempre estarmos clamando também pela tua bênção na vida do teu servo que se predispõe a nos ensinar, sendo a ferramenta tua, nas tuas mãos. Use-o de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão Hilton, antes eu queria comentar com os irmãos que não pegarem papel, caneta, que o irmão Hilton vai ter uma palavra de meia hora, 40 minutos, dependendo do assunto, né? E logo após, nós teremos liberdade para fazermos as perguntas que precisarmos fazer. Perguntas que você, afirmações positivas que você concorda, uma linha que você não concorda. Eu não concordo com o que o irmão falou nesse ponto assim, 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 tá bom? Mas sempre em amor, sempre em fraternidade, que estamos aqui entre irmãos, tá bom? Que Deus possa usar o irmão Hilton. Por favor, irmão Hilton. Amém, meus irmãos. Uma boa noite, a graça e a paz a todos. Esse tema foi sugerido pela Laurinha, né? A questão da trindade ou triunidade. Então, assim, a gente poderia abordar assim, vários temas acerca da trindade, e aí ficaria até uma coisa muito maçante, né? Eu creio que a gente, se fosse tratar dos termos teológicos, a gente ia aqui dar várias definições e talvez as pessoas saíssem sem o essencial, né? Começar a falar acerca de trindade econômica, trindade ontológica, das definições dos pais da igreja sobre o assunto, o ramo ocidental, o ramo oriental da igreja. Há vasto material hoje na internet e assim há vários debates que as pessoas podem acompanhar também. Muito material mesmo tem sido publicado. Aí eu fiquei refletindo, né, sobre o que eu poderia trazer aqui para vocês. Aí eu fiz um material de apoio, que no final eu vou passar lá no grupo. Tem mais ou menos umas 50, 55 páginas, que foi baseada num livro da editora Paulus. Não sei se vocês já viram esse livro, que chama assim, O Amante, o Amado e o Amor. É de um teólogo católico brasileiro, né? Lá vai ter indicação do nome dele, tudo direitinho. E eu gostei muito da abordagem que ele colocou, de como que ele trata essa questão da trindade e principalmente de como ele levou esse assunto que era a nossa proposta. Ele cita vários outros irmãos nesse texto, né? E a proposta dele é a seguinte, é levar esse assunto para uma prática da vida cristã. Então, como ele fala que o Deus de Jesus é um Deus de uma comunidade de pessoas, eu acho que essa é uma linha que a gente pode trabalhar aqui. Eu vou fazer uma abordagem rápida, como esse tema assim, é bem palpitante, eu vou depois deixar os irmãos fazerem várias considerações para a gente ir tratando junto. Então, eu vou fazer uma abordagem aqui bem breve do tema e já depois eu abro para vocês, tá? Então, ao final aí do estudo, eu encaminho esse material que eu fiz. Eu me baseei nesse livro, como eu falei para vocês, e eu gostei muito da abordagem desse teólogo. Ele começa dizendo o seguinte, vê se vocês concordam com isso. Ele fala que esse assunto ele é tão desprezado por nós hoje,
nos nossos ritos, né, nas nossas reuniões, que se alguém definisse que o Deus cristão ele não é uma trindade, para muitos cristãos isso não seria de valor algum. Ele diz que muitas pessoas seguiriam a sua vida, a sua fé, e isso não interferiria no que a pessoa entende por ser uma comunhão com Deus. Ele fala que, embora seja o assunto principal do mistério da fé, é um assunto que, na prática, para muitas pessoas não tem. Se você falar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou você falar que só o Deus Pai é Deus, que Jesus não seria Deus e que o Espírito Santo não seria Deus. Embora isso aí aborde, né, abale bem o fundamento da fé, isso é uma doutrina fundamental, né, o dogma da Trindade, o mistério da Trindade. Muitos teólogos, principalmente o pessoal, os irmãos católicos, né, depois do Concílio Vaticano II, tem falado dessa necessidade de nós voltarmos a nossa atenção para o Deus, Pai de Jesus. Então, quem é esse nosso Deus? Quem é o Pai de Jesus? Lá em João 1,18, é uma passagem bem interessante, né? Logo no Evangelho de João, nos diz que ninguém viu a Deus, mas que Jesus é quem o revela. Então, para a comunidade joanina, né, ali nos escritos de João, o que vale? Não é a gente buscar as revelações de Deus no Primeiro Testamento e tê-las como finais, embora o Primeiro Testamento seja inspirado, mas tudo que se fala acerca de Deus deve primeiro se buscar em Cristo. Ele é a manifestação exata de Deus. Então, essa relação de Jesus com o Pai, com o Espírito Santo, é que tem que ser o guia da igreja, porque o próprio Cristo, lá em João 17, ele ora para que a comunhão da igreja, a vida e unidade da igreja, seja uma vida à semelhança, né? uma replicação, vamos chamar assim, da vida que ele tem com o Pai e com o Espírito. Nessa questão da definição da Trindade, a gente vê que, principalmente no período da patrística, né, onde começaram os grandes debates e as principais heresias aí acerca das pessoas divinas, um que chegou assim, vamos dizer, num ponto bem interessante foi Agostinho. Agostinho, ele chega numa definição bem bonita, né? Eu vou aqui falar de maneira resumida, eu sei que os irmãos conhecem já essa definição, onde ele fala acerca desse Filho unigênito de Deus e como que seria essa geração, né, eterna do Filho. Então ele diz o seguinte, que todos nós, quando pensamos acerca de nós mesmos, nós geramos uma imagem. Então, se alguém me perguntar quem eu sou, eu vou responder e aí as pessoas vão ter uma imagem a partir da minha resposta. Só que essa resposta, por ser dada por mim, ela é incompleta, ela é imperfeita, porque eu sou imperfeito. Mas quando Deus, ele responde, vamos chamar assim, acerca dele, quando ele pensa acerca dele, e a imagem que ele gera dele é uma imagem perfeita, essa imagem do Deus invisível seria o Filho unigênito, o Filho gerado. E o Espírito Santo, então, ele seria esse vínculo de amor entre o Pai e o Filho, que a gente na teologia chama de pericorese, a dança da Trindade, né? Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se entrelaçam nesse amor eterno. Então, o Agostinho, ele foi nessa definição dessa questão de Jesus ser o Filho unigênito, e a questão do Espírito Santo também, se procede do Pai e do Filho, ou só se procede do Pai. Isso houve uma grande divisão na igreja, mas não é o nosso foco aqui. Então, vamos lá. Quando a gente vê algumas expressões trinitárias na Bíblia, como 2 aos Coríntios 13:13, por exemplo, aonde ficou chamado pela tradição de a bênção apostólica de Paulo, né? A gente verifica ali que os elementos, vamos chamar assim, da Trindade estão presentes, né? A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Então, essa questão da Trindade era uma coisa muito prática na vida da igreja. Ao longo do tempo, a gente vai se debater aí nesses assuntos, a gente vai ter esses debates, onde se perde muito a essência. Então, a gente utiliza muito da filosofia grega, desses conceitos, para tentar explicar a Trindade, e o perigo é a gente perder essa questão da união, da unidade, de viver essa essência da Trindade, né? Hoje você vê um avivamento das seitas unitaristas, né? Você vê hoje aí muitos grupos, principalmente na igreja evangélica. Na igreja católica é mais difícil surgir isso, mas na igreja evangélica surge muito esses grupos unitaristas que negam assim fortemente a doutrina da Trindade. Se a gente verificar, isso é um ponto de fundamento. Isso é algo que a gente não deve deixar passar. Embora a gente não seja fundamentalista,
mas a questão da Trindade é um fundamento. Se você observar, por exemplo, a segunda epístola de João, ele fala sobre essa questão de negar o Pai e o Filho, né? Que era o que os gnósticos faziam. Então a gente verifica essas doutrinas heréticas do passado, elas ressurgem hoje com muita força. E o engraçado, ou para dizer assim, o triste, né? A catástrofe é que isso surge muito nessa questão dos louvores, e a gente acaba cantando porque são boas músicas, mas assim acaba chegando através desses louvores esses falsos ensinos que acabam negando a essência da fé, né? Que é o Deus trinitário. O Deus dos cristãos é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente na Bíblia encontra várias referências acerca disso. Não existe a palavra trindade, né? As pessoas que não creem na doutrina falam, na Bíblia não tem a palavra trindade. Isso é uma leitura fundamentalista da Bíblia, porque existem várias coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que existem. Mas o conceito da trindade é bem verificado. Você pode ver o Espírito Santo sendo chamado de Deus, lá em Atos capítulo 5. João 1:1, a questão do verbo de Deus, Jesus sendo Deus. Então, isso aí não é algo tão difícil de verificar. A questão mais complicada em si é como fazer que essa percepção, que essa crença num Deus triuno impacte a nossa vida. Como que isso pode chegar até nós? Então, eu vejo que nessa noite aqui, a gente pode trabalhar isso melhor. Daqui a pouco os irmãos vão falar, vão comentar. E isso pode ser um ganho para nós. Como que a gente vai entender essa relação de amor de Deus, né? Essa relação intratrinitária, a questão interna de Deus, esse amor que brota de Deus. Como que isso pode afetar e como isso deve afetar a nossa vivência como igreja, a nossa vivência na humanidade, né? Porque a manifestação máxima de Deus, né, o grande mistério que Paulo fala, é o Deus que se fez homem, é o Deus que se encarnou. Então, através dessa encarnação de Deus, a gente não deve mais olhar Deus nessa perspectiva mística, esotérica, buscar Deus numa espiritualidade alta. Não, não precisa mais, porque Deus se encarnou. Então, onde que a gente encontra Deus? Na simplicidade da humanidade. A gente deve buscar Deus nessas relações de amor, né? Se a gente diz que ama a Deus, que não vê, e odeia ao próximo, ao irmão que vê, nós somos mentirosos. Então, a doutrina da Trindade, ela não deve ser para nós um campo de batalha, de discussão. E você vai ter muito material, você vai ver debates enormes sobre isso, essa questão também de falar a primeira pessoa da Trindade, né? Colocar uma ordem, primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. Vai ter um irmão lá da época dos pais da igreja que ele acaba com esse conceito, né? O Eusébio, ele diz que a gente não deve, o Basílio, melhor dizendo, o Basílio de Cesareia, ele fala que nós não devemos colocar essa ordem nas pessoas divinas, né? Você pode ver que ficou caracterizado como primeira pessoa da Trindade, segunda e terceira pessoas da Trindade, principalmente em textos como Mateus 28:19, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente vê também que existem outras passagens que falam acerca da Trindade e que não respeitam essa ordem, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma coisa é nós falarmos de Deus no seu ser, como eu falei para vocês no início, as nomenclaturas que são dadas, né? Trindade econômica e trindade ontológica. O que seria isso? Uma coisa é eu falar de Deus na sua essência, no seu ser. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa é eu falar de Deus na sua relação com a humanidade, com a criação. Aí seria nessa economia. Aí toda a nossa perspectiva vai ter que ser vista a partir de quem? A partir do Filho. Por isso que a gente encontra expressões na Bíblia onde Jesus ele fala que o Pai é maior do que ele, que tem coisas que ele não sabe, só o Pai sabe. Então, se a gente olhar esses textos isolados, a gente pode chegar à conclusão de que Jesus ele não é Deus ou ele é um Deus de menor envergadura. Mas isso é porque a gente desconsidera a questão da encarnação. Quando Jesus ele se humilhou, né? Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele fala desse esvaziamento, dessa keinose. Então, para a gente aqui, meus queridos, nessa noite eu vejo que a gente pode trabalhar isso. Como que o conhecimento acerca de uma doutrina tão importante, que é uma doutrina central, falando acerca do nosso Deus, como que isso pode sair do campo especulativo, do campo teórico e atingir as nossas comunidades, atingir a nossa vida principalmente. Então, a gente verificando esse relacionamento de amor de Jesus para com o Pai e do Pai para com Jesus,
essa vida de serviço, né? Porque em Jesus a gente conhece um Deus que ele serve, né? Isso é um escândalo muito grande para muita gente. É um Deus que ele veio não para ser servido, mas para servir. Ele veio para amar até o fim. Como que a gente pode trazer essa realidade para a nossa vida? Porque o próprio Cristo disse que quando as pessoas olhassem para nós e elas vissem o amor que nós temos para com os nossos irmãos, é aí que elas creriam que Jesus foi enviado pelo Pai. Ou seja, a dinâmica de vida de Jesus, essa vida que vem de Deus, que é concedida por Jesus e que é, vamos chamar assim, ativada, que é vivificada pelo Espírito nesse trabalho da Trindade, como que isso hoje é importante para nós como cristãos, né? E nós estamos sendo conhecidos através do quê? É através desse amor, desse Deus, que é uma comunidade de pessoas, ou através de discursos raivosos, odiosos, de discursos que não se parecem com as falas de Cristo. Como que a gente pode hoje trazer essa realidade? Não apenas ficar discutindo, não apenas ficar condenando pessoas por heresia, não apenas chegar e definir o que é uma trindade, o que é a economia da trindade, se Jesus ele foi o Filho gerado na eternidade, se ele foi criado, essas coisas. Como que a gente pode sair disso? Né? Sair desse discurso, que muitas vezes é um discurso vazio, é um discurso sem vida, e ativar isso nas nossas vidas, a gente celebrar esse Deus que é uma comunidade de pessoas, esse Deus que é presente em nós, através do Espírito Santo, que a gente vê na vida dos nossos irmãos, que a gente vê na criação, na natureza, né? Um cuidado que a gente hoje não tem muito com a natureza, com a casa que Deus colocou para nós morarmos e Deus morar conosco para todo sempre. Então, veja, irmãos, que quando a gente tratar desse assunto, a gente deve caminhar para isso, para uma praticidade desse amor de Deus. Assim como Jesus se relacionava com o Pai, essa mesma dimensão que o Espírito Santo nos dá. Nós podemos chamar o nosso Deus de papai, nós podemos ser uma família em Cristo e nós podemos transformar esse mundo através do amor de Deus, que é a única chave, a única coisa que vai transformar esse mundo. Nós estamos vendo aí, não adianta colocar esperança em outra coisa. Não é a tecnologia, não é a ciência, não é a política. Tudo isso aí tem o seu espaço. Mas o que vai transformar mesmo as relações é o amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Tá bom, Isaías? Deixa aí contigo. Tá bom, tá bom. Eu creio, como sempre, que nós teremos várias perguntas, né? Várias perguntas. Essa questão de classificar em primeira, e segunda, terceira pessoa, colocando o Espírito Santo como terceira pessoa, é algo que nós sempre ouvimos, né? Eu não sei se isso veio da Igreja Católica. Nós vemos aí pregadores pregando nas igrejas cristãs evangélicas que o Espírito Santo é a terceira pessoa, né? Quando na Bíblia nós vemos ele como primeira, como segunda e como terceira. Então, isso não existe. Agora, eu tenho, na realidade, 3 perguntas para te fazer aqui. Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou abrir para os irmãos. Por exemplo, de repente a irmã Laurinha tem alguma pergunta, irmão José Luiz, alguém tem alguma outra pergunta para contribuir aí com o nosso aprendizado hoje. Irmão Wagner, que talvez seja o Wagner que eu convidei, deve ser. Então, o irmão pode perguntar. É o Vaguinho? Amém. Vamos, irmãos, fiquem à vontade aí para perguntar a respeito desse assunto tão palpitante, que é aquele que nos convenceu um dia do pecado, da justiça e do juízo. Ó, o Zé vai falar aí, tem que ligar o microfone. Abre o microfone, irmão José Luiz. Tá fechado o teu microfone. Tá fechado o microfone. Abri. Opa, abriu. Fica à vontade. Abriu. Olha só. Uma das coisas que realmente a Trindade sempre foi uma confusão para mim, porque eu sou católico apostólico romano e toda vez que tem um dia da Trindade, que é, se não me engano, mais ou menos em junho, né, pela liturgia católica e tal, aí os padres vão lá na homilia, no sermão,
Aí eles falam sobre a Trindade, tentam explicar, mas é uma coisa tão complicada que eu nunca prestei muita atenção. Aquelas que o filho procede do pai e não sei o Espírito procede dos dois, e todos os dois vieram do mesmo, e que não sei o rolo, que Deus que me perdoe. Eu disse assim, pô, se eu não consigo entender, imagina o povão que está ali assistindo, né? É por isso que as pessoas ficam olhando para as estátuas, observando a igreja, a decoração e tal, porque não conseguem entender. No entanto, eu acho que a questão da Trindade, o conceito da Trindade, é muito simples e que poderia ser dito de uma maneira bem fácil. O nosso Deus, família, é uma comunidade, é uma equipe de pessoas que se amam. Basta dizer isso, não precisa inventar nada. Esse negócio, você falou muito bem, negócio de primeira, segunda, terceira categoria, um está em primeiro, outro está em segundo, outro está em terceiro, não tem essa. É tudo uma família que se ama, que se gosta, uma equipe, uma comunidade. Poxa, e isso é um exemplo para a gente. Quando a gente está numa comunidade, ele está ali. Está ali. Quando tem uma família harmônica, está ali. Quando tem uma equipe de amigos, até no trabalho, a Trindade está ali. Não acho que não inventaram de moda nenhuma. Vocês concordam com isso ou eu estou errado, estou falando de heresia? Vai lá, professor. Não, é verdade. Gostei do termo uma equipe que se ama. Jesus nunca trabalhou nessas categorias difíceis que a gente trabalha, né? Ele apresentava o Pai para as pessoas mais simples. A gente que complicou o caminho de Jesus. Vamos lá, irmão Wagner. Fica à vontade. O meu áudio está aberto? Tá aberto. Beleza. Eu vou fazer uma citação aqui de um verso de uma música, eu acho que o Wilton vai gostar. Simples não é, no meu ponto de vista. Até porque a Renato Russo já cantava: quem me dera apenas uma vez entender como um só Deus no mesmo tempo é três. Ou seja, eu acho que fácil não é, mas a Bíblia me dá várias demonstrações que isso é verdadeiro. Então, eu, pela fé, eu creio que é assim. Mas eu compreendo que fácil de explicação não é. O Wilton, professor, meu mestre, a minha dúvida, eu não sei se seria o momento oportuno para fazer a pergunta, mas é mais sobre escrita. A Bíblia, propriamente dita. Por exemplo, se eu não me engano, é em 1 João 5. Agora eu fugi o texto, eu poderia ter procurado ali para dar o exemplo maior e não fiz. Lá diz que 3 são os que dão testemunho no céu e algumas coisas, e 3 que são do testemunho na terra, e os 3 são um. Só que eu tenho lido e buscado que esse texto foi um acréscimo que fizeram no texto bíblico. Ou seja, vários escritores importantes dizem que aquilo ali é um acréscimo. Por que a igreja não corrigiu isso até hoje e continua em muitas Bíblias? E mais ou menos isso a pergunta. Essa questão de 1 de João 5, 7 a 8... Isso, exatamente. Esse é o texto. Isso. Não é um assunto fechado com relação aos códices, né? Que diz que esse texto não está nos melhores originais. Você encontra algumas versões que falam sobre isso. É um texto de apoio. Assim, se for incluído, é um texto de apoio. Mas se tirar também esse texto, a gente vai ter vários outros textos que a gente pode utilizar nessa questão da Trindade. Vários. Você vai encontrar vários. É que esse é muito objetivo, né? Então ele causa um espanto. O pessoal fala, ali está uma definição clara. Ou a pessoa crê dessa forma, ou ela vai ter que fazer esse malabarismo de negar o texto e tal. Então, assim, Vaguinho, não é uma... Quer que eu leia, Ailton? Oi? Quer que eu leia? Quer que eu leia o texto?
Pode ler. Primeira epístola de João 5, 5, a 7 a 8. partir do 7, né? Vamos lá. Isso. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então, a questão que o Ito estava explicando é que o final do verso 7, onde diz que os três são um, algumas Bíblias ela omite essa parte que os três são um. E essas Bíblias que omitem, ela tem uma nota de rodapé dizendo que as Bíblias que contêm, elas estão erradas porque aquilo é um acréscimo que foi feito ao texto. Embora essas Bíblias, mesmo sendo trinitárias, elas dizem que não se pode apoiar a doutrina da Trindade nesse texto porque alguém incluiu isso a fim de dar veracidade a esse fato, entendeu? Ou seja, eu acho que quem fez isso, se foi feito, ele jogou mais contra do que a favor, entendeu? Para dar um apoio a algo que é claramente em outros textos bíblicos, como o irmão mesmo mencionou em João 1:1, se a Bíblia inteira fala sobre um Deus triuno, por que ele vai fazer um acréscimo para corroborar com aquilo? Acho que ele fez um desfavor, entendeu? Se foi feito isso. Alguns falam que era uma nota de rodapé, e aí ela acabou entrando no texto bíblico e tal, mas é aquilo que eu digo. Mesmo que corte esse texto, mesmo que tirasse, a Bíblia dá várias evidências, né? Ela mostra muito, muito claramente essa relação dessa família, né? Desse Deus que é comunidade, que é o nosso Deus, Deus único. Sim. As pessoas falam assim, mas Deus é o Deus único, né? Tá lá, Deuteronômio 6, verso 4, nosso Deus é um. Aí é que nem eu falo, fica aqui toda aquela questão técnica, daí a pessoa vai na palavra é o errado lá, e vai falar assim, é uma palavra que é como se fosse um cacho de uvas. Você tem várias uvas, mas é um cacho, então é uma unidade composta. Aí vem lá, Elohim, no princípio criou Deus, é Elohim. Elohim é pluralidade de pessoas. É que eu digo, fica uma coisa muito técnica. Aí vai se debater muita literalidade e a gente acaba perdendo o sentido de que Jesus passou, porque Jesus não fez isso. A gente tem que olhar sempre para Jesus. Jesus ficava abordando o Pai dessa forma? Não ficava. Quando ele se igualou ao Pai, eu e o Pai somos um, e os religiosos lá perseguiram, Jesus não ficou dando explicações técnicas para ele. Porque Jesus poderia convencê-los, né? Jesus poderia chegar para eles e provar e mostrar por A mais B, mas ele falava assim, veja as minhas obras. As obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. A minha pregação não é de mim mesmo. Então, é muita coisa técnica hoje que a gente debate, que a gente... A realidade é a seguinte, Vaguinho, as pessoas elas não estão preocupadas em ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. Elas querem vencer um debate. Elas querem provar que a sua crença é superior à do outro ou quer desmerecer a crença do outro. E aí isso não tem ganho, não tem vida, não tem amor, não tem Cristo, né? Porque Jesus não ficava perdendo tempo com os pormenores. Você pode ver, Jesus ele ia nas coisas que eram essenciais. Era a vida que importava para Cristo, né? Pois é. Irmão Hilton, o irmão está falando isso aí. Eu estaria errado se eu dissesse que Deus é a personificação do amor que emana do ser humano em atitudes positivas, posso dizer assim, porque é muito complicado quando nós observamos dizer que Deus é cristão. Você está me entendendo? Deus é crente. Não sei se eu vou conseguir te passar o que eu queria que você me corrigisse ou não. Um dia desse eu estava vendo uma teóloga de um país da África, se não me engano, Senegal. Sim. Ela estava falando a respeito disso. Nós temos aquela palavra de Desmond Tutu, né? É. Que ele diz que Deus não é cristão, não é isso?
Era esse livro que eu ia pegar aqui para mostrar para vocês. Isso. E quando ele fala isso, ele está querendo, a pergunta que eu te faço, ele está querendo dizer que Deus é aquele homem, isso, Deus não é cristão. Quando ele diz isso aí, ele está dizendo que Deus, ele se manifesta na atitude de amor que qualquer pessoa faz em prol do próximo. Deus, ele é amor, né? Deus, ele é amor. E se você olhar, por exemplo, um texto que atemoriza muitos crentes, que é o texto de Mateus 25, onde pessoas elas fazem coisas para Jesus sem saber, e elas herdam o reino por causa disso, né? É um discurso de Jesus, e as pessoas elas vão contra Jesus. Isso que é interessante, né? Porque elas falam, não, mas não pode ser assim. Então, você está falando que a salvação é pelas obras? Aí você fala, não, você está falando o que Jesus disse. Que Jesus vai lá e fala assim, olha, vocês vão herdar o reino, porque eu tive fome e você deu de comer. Eu tive sede e você deu de beber. Eu estive nu e você me deu roupa, você cuidou de mim. Mas como, Senhor? Como, mestre? Nós nem sabemos, não, como você fez para um daqueles pequeninos. Aí tem que transformar a teologia e colocar aquilo ali como entrada no reino milenial, mas ele é muito simples o texto. A manifestação de amor é Deus, porque Deus ele é amor, né? Então tudo que vem do amor é de Deus. As pessoas podem até não saber que ela está a serviço de Deus, que ela está sendo usada por Deus, que Deus está se manifestando através dela. As pessoas elas colocam Deus numa caixinha teológica, isso é muito perigoso. As pessoas querem aprisionar o eterno, isso é muito complexo. Quem é que pode dizer que tem o domínio de toda a Sagrada Escritura, de falar acerca de Deus? Quem somos nós para falar acerca de Deus, né? Como que a gente pode falar que a gente domina e a gente vai definir quem é salvo, quem não é, quem está certo e quem está errado? Como que a gente vai fazer isso? Nós somos muito limitados, né? A gente tem uma revelação que é a pessoa de Jesus e é só nele que nós temos que nos apoiar. O resto, meu irmão, o resto é briga teológica, é caixinha, é disputa, é argumentação teológica, que não leva a nada, leva a separação, a divisão do corpo. Então, como que eu posso agarrar um Deus que fala que aqueles que o seguem são como o vento? Meu Como é que Deus. você vai agarrar o vento? Aí está falando dos que o seguem. Aí quanto mais a ele. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito e verdade. Então como é que você vai colocar Deus num padrão e você vai começar a examinar Deus? A própria teologia em si, o nome teologia, é contraditório. Você vai fazer um estudo sobre Deus. Só que como que Deus é objeto de estudo? Deus não pode ser objeto de estudo. Você pode estudar acerca da revelação dele dentro dessa questão das palavras, do tempo, da história. Agora, como que você vai examinar Deus? Não tem como. Você tem que viver em Deus. E isso é a nossa fé em Cristo. É seguir o que Jesus falou e confiar nele, né? Porque o Deus cristão, ele se revela na humanidade através do seu Filho. E isso é o diferencial. Se você quiser falar acerca de um diferencial de Deus, para com relação às outras religiões, outras crenças, é essa. Jesus, para nós, ele é a fala final. É como o autor aos Hebreus fala, havendo Deus falado de diversas formas aos pais pelos profetas, ele nos fala agora pelo Filho. Então, o que nos interessa é o Filho. É o que Jesus fala acerca do Pai. E quando Jesus fala acerca do Pai, essa questão de propriedade de Deus, Jesus é muito cauteloso. Você lembra quando Jesus está andando com os discípulos, e aí os discípulos falam assim, mestre, nós vimos um homem ali expulsar demônio no teu nome, nós proibimos porque ele não anda conosco. Aí Jesus fala assim, não faça isso não. Quem não é por nós, né? Aí você imagina, o próprio Cristo agia dessa forma. Como é que eu vou definir, Isaías, quem é que é ortodoxo ou não? Como é que eu vou fazer isso? Exatamente. Como eu vou definir uma pessoa que numa guerra ela protege pessoas, esconde pessoas para não morrerem? Como eu vou definir pessoas que renegam a sua vida para cuidar de leprosos, cuidar de... Tá entendendo? Eu falo, não, porque
Ele levantou a mão? Não, não levantou a mão, então não tá. Ele faz bem, tudo bem, ele faz coisa boa, mas não. Já foi na igreja? Não, então... Já foi lá na Vai pro frente? inferno. Já foi lá na frente. É muito complicado isso. Vamos lá, irmão Laurinha. Eu quero que a senhora pergunte, por favor. A Sheila também está aí, a Sheila. Irmã Sheila, por favor. A Glorinha também. Irmã Glorinha. Cadê vocês, meninas? Vamos perguntar. Oi, Isaías. Ana Maria Pois não. falando. Por favor, Ana. Fica à vontade. Então, Isaías, estou aqui prestando a maior atenção, porque esse assunto realmente é muito importante. E, como disse um irmão logo no início, ele deixou desde sempre a gente muito confuso. Nossas mentes sempre ficaram rodando em torno desse assunto sem achar Isso. a saída, né? A saída, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. A gente vê na internet muita coisa, né? Mas sempre com o pé atrás, procurando ver o que a Bíblia realmente fala. Mas o que você falou a respeito daqueles que muitas das vezes praticam obras, né, maravilhosas aí, que talvez nem cristãos são, chamados cristãos, né? E serão esses que eu creio que Jesus vai dizer naquele dia: vinde, pode vir para cá. E vai dizer: mas eu? Por que eu? Eu nunca fui numa igreja, nem entrei lá. Mas o amor de Deus está dentro desses corações, né? O Deus de amor está dentro deles. Porque a verdadeira face de Deus, Jesus disse, é amor. Aquele que não ama o seu próximo, ele não tem Deus, não tem como ele dizer, eu sou cristão. Não tem. Então, a face principal que nós vemos de Deus é o amor. Porque Paulo diz lá em Coríntios 13, o que adianta eu queimar, me dá meu corpo para queimar e tal, e não vou para o céu, não vou. Por quê? Porque muitas das vezes eu não amei ninguém. Talvez eu faça isso em prol de quê? De me exibir para alguém, como alguns, né? Jesus falou assim, ó, eles dão tudo que está sobrando ali e se mostram, né? Diante daquela pobre viúva que era tão humilde, foi lá e botou, talvez até com a mãozinha bem fechadinha, aquela moedinha, mas Jesus disse, ela foi a que deu mais, porque ela deu aquilo que vai fazer falta para ela. Mas por que ela deu? Coração cheio de amor, o coração cheio de Deus. E essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. É o que eu estou entendendo, irmão, até agora. Exatamente. E pegando esse gancho aí, o irmão Estevão colocou algo aí interessante, que eu vou fazer a pergunta. O irmão Wagner está quietinho, eu estou só aproveitando aqui. Irmão Wagner está quietinho, outros irmãos estão quietinhos. O irmão Estevão botou assim, ó, ele é bom pai, bom marido e bom vizinho. Só falta ele aceitar Jesus. Irmão Hilton, essa fala, nós vamos ter que entrar nessa questão. Essa fala do aceitar Jesus. Define isso para mim, irmão Hilton, por favor. Primeiro que é uma arrogância muito grande eu dizer que eu vou aceitar Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Jesus que me aceita, eu sou todo falho, pecador, miserável. Como é que eu vou falar, Jesus me aceitou, né? Paulo fala isso, né? Eu vou aceitar Jesus, né? O que se entendeu por aceitar Jesus? É alguém que ouviu uma mensagem evangélica, né, do evangelho sendo pregada e foi lá e foi num apelo. Quem quer receber Jesus como seu Salvador, vem aqui na frente, eu faço um sinal. Então, esse aceitar Jesus aí, ele ficou entendido como isso. Só sempre teve isso na igreja? Sempre teve isso? Isso sempre teve na igreja? Não, isso aí ficou popularizado lá com aquele evangelista, o Charles Finney, né? Charles Finney que fez esse sistema de apelo. Ele colocava lá os bancos vazios da frente para que fossem colocados não cristãos ali na frente. E ele tinha um poder de persuasão muito grande, ele era advogado, né? Então ele pregava de uma maneira que criava uma ansiedade naquilo lá. Depois ficou conhecido como Banco dos Ansiosos. Então ele fazia essa técnica. Ele pregava e fazia com que essas pessoas dessem um testemunho público através de levantar a mão ou ir lá na frente. Nós sabemos que o testemunho público é o batismo, né? Mas ele criou essa metodologia. Aí isso vai ficar lá entre os evangelistas americanos
E um que fazia isso aí com maestria no mundo todo, que ficou conhecido no mundo todo, foi o Billy Graham. O Billy Graham que faz esses apelos bonitos, né? Ele chegava no estádio, fazia aquela pregação dele muito simples, objetiva, sem frescura, sem rodeio, e no final ele fazia aquele apelo, aí as pessoas iam lá na frente chorando, tal. Eu não estou dizendo que isso não seja válido, que isso é errado, né? Mas eu estou falando que as pessoas resumiram o crer em Jesus a isso, se a pessoa foi lá na frente num apelo ou não, né? Então a demonstração pública virou isso. Aí você vê esse caso que você falou. Às vezes a pessoa está vivendo de acordo com o evangelho, ela só não tem um registro histórico disso. Porque o que é também viver como Cristo? É imitar Jesus como? É só saber o registro histórico? É eu confessar que eu tenho o registro histórico em mim? Atitudes. Então, vamos pegar o exemplo do Carlinhos e colocar o contrário. O cara é um mau esposo, ele bate na esposa, ele é um cara que deve para todo mundo, é um cara iracundo, mas ele já foi no apelo e está todo domingo lá na igreja, participando do culto, da missa, da reunião. Aí esse cara é cristão, porque ele tem uma identificação, né? Ele tem uma carteirinha de membro, ele foi batizado, tal. Aí isso é ser cristão, isso é viver de acordo com o evangelho? Não é. Então, se você fizer uma regressão aí e verificar o que é esse reino, né? O Zé citou o Pagola. O Pagola fala muito sobre essa questão de recuperar o projeto de Jesus. Isso é uma coisa que a igreja hoje tem que trabalhar muito isso. O que é o reino de Deus? O que era a manifestação de Jesus? Hoje virou o quê? Uma adesão a uma liturgia. Eu participar da reunião, eu vou dizer que eu estou no reino de Deus. Mas não é isso. O projeto de Jesus nunca foi isso. O projeto de Jesus era aquela preferência em acolher os pobres, né? Fazer o bem, curar os enfermos. Era viver o projeto de Jesus. Jesus mostrou como que nós temos que ser. Só que aí vem todo aquele verniz, né? Vem tudo o que ao longo da história a gente foi absorvendo, que hoje você vê, tem pouco do projeto de Jesus mesmo. Por isso que o Pagola fala, recuperar o projeto de Jesus. Porque me perdoe os irmãos aí que querem perguntar, porque quando você fala, as pessoas, o irmão Hilton, elas demonizam muito as obras, não é? Sim. A Bíblia, ela é bem clara com relação às obras, não é? Que a fé sem obras é morta, mas só de obras nós também tem o complicador. Só que é o seguinte, se eu tenho que ser o espelho de Cristo, eu vou me espelhar em Cristo, pô, eu vou ter que fazer muita obra, cara. Tá me entendendo? Essa que é a questão. Se eu quero me espelhar em Cristo, eu vou ter que abraçar o mendigo fedorento, eu vou ter que dar comida a quem precisa, eu vou ter que visitar os presos, eu vou ter que dar roupa. Tá entendendo? Então, é aí que eu acho que está o complicador. É aí que está o complicador. Dessa pessoa de Cristo. Dessa pessoa de Cristo. Que vem de Deus, que é o próprio Deus. Tá entendendo? Então, Isaías, agora eu vou te fazer uma pergunta, então. O que é ser um cristão no Brasil no ano de 2020? Um cristão no Brasil de 2020, eu posso ser sincero para você? Um cristão no Brasil 2020, rapaz, eu fico com dificuldade de definir, irmão Hilton. Eu pensei que fosse fácil essa pergunta. Eu não vou ousar te responder. Eu gostaria que alguém aqui no grupo respondesse, por favor, porque me perdoem. Porque nós estamos falando que nós estamos num Brasil cristão. Aí eu te falo, o que é ser um cristão hoje no Brasil hoje, no Brasil de hoje? O que é o modelo do cristão? O que é um cristão? Quando eu vejo uma liderança iracunda, quando eu vejo líderes que têm a visibilidade na mídia, iracundos, quando falam, rosnam, quando falam, cospem. Quando eu vejo líderes fazendo arminha, quando eu vejo líderes sendo presos por usufruírem do erário público, sabe? Homens que deveriam ser espelho. Eu fico com dificuldade de
Quando eu vejo líderes com vaga na igreja para o carro dele. Quando eu vejo líderes que a sua cadeira ninguém pode sentar. Quando eu vejo um líder que a cadeira dele é sagrada, ninguém pode sentar. Quando eu vejo um líder que para mim falar com ele eu tenho que marcar na agenda dele um gabinete, aí eu fico com dificuldade de definir que país cristão é esse. Me perdoem. Hein, Hilton? Oi. A questão das obras, eu fico abismado quando tem líderes ou alguém ministrando e diz que tem que conciliar a carta de Tiago com as cartas de Paulo, falando, não, você tem que levar uma em consideração da outra, porque uma é o complemento da outra. Cara, Tiago estava puto com Paulo, desculpa a expressão. Tiago estava, porque Paulo só vinha ali com fé. Aí Tiago olha assim, meu Deus, eu tenho que consertar esse negócio aqui. Porque se o camarada tem fé, mas não tem obra, o que vai adiantar? Entendeu? Então, o verdadeiro cristão ele tem que participar mesmo nas obras, ajudar a sua comunidade. Quando você fez a pergunta aí do que seria um cristão hoje, é um paralelo, porque o que deveria ser Isso. e o como está. Porque como está é tudo menos o que deveria ser o cristão. É verdade. Vamos lá, irmã Laura. Alguém mais para perguntar, por favor? Irmã Sheila. A Carla entrou aí também. Irmã Carla, vamos lá perguntar sobre essa questão. Irmão Amarildo também está aqui, irmão Amarildo. Meu amigo, irmão Amarildo. Vamos lá. Irmã Ana Maria está aqui ainda. Concordo para definir isso, pode ser arrogância. O irmão José Luiz falou, concordo plenamente. Definir hoje um cristão seria uma arrogância. Hoje em dia, se você for na essência da palavra, um cristão dentro da tua comunidade de fé, você vai ser como o irmão arrogante, né? O irmão que é apresentado, o irmão que, não é? É muito complicado. Até porque existem comunidades de fé que eles vão te ensinar a não ser cristão. Eu não sei o que o irmão Hilton concorda com essa questão. É verdade. Infelizmente, é verdade. Eu tenho um relato aqui para falar para os irmãos, de uma irmã que a irmã Ana, que está aqui no grupo, conhece, que o líder dela, da Igreja Nova Vida, falou o seguinte, irmã, eu não quero ninguém aqui da igreja, ele usou o termo que é muito normal, as minhas ovelhas, visitando ninguém sem falar comigo. O líder da igreja, o pastor, falou, eu não quero aqui da igreja, eu estou falando diante de Cristo, e a irmã Ana está aqui, ela sabe o que eu estou falando, se ela quiser eu dou o nome para ela. A irmã Ana está aqui, que ela mora na rua dessa igreja. Sim. O pastor falou assim, e é uma igreja Nova Vida, hein? Ele falou assim, eu não quero que ninguém, nenhuma irmã, nenhuma ovelha visite qualquer pessoa sem falar comigo. Meu entendeu? Deus. E essa irmã veio falar comigo. Ah, pastor Isaías, que eu estou muito indignado. Eu falei, por que? Ela me contou. E semana passada, pastor, acho que eu pequei. Eu falei, por quê, irmã? Porque Deus me deu o dom da cura. Eu gosto de ir na casa das pessoas e orar. E pela misericórdia, Jesus cura. E semana passada tinha uma criança de 2 anos, uma irmã tal, que ela falou o nome que eu não me lembro, que estava saindo sangue pelo nariz e tal, e ela não estava podendo ir no hospital por causa do negócio da Covid. E ela me ligou. E ela é de outra igreja, mas ela me ligou. E eu falei com o meu marido, que aí, irmão, vamos embora lá. O marido dela, meio, entre aspas, rebelde, né? Vamos lá. Pegou o carro e levou ela lá. Ela falou, aí eu cheguei lá, orei. Pela misericórdia de Deus, o sangue estancou. A criança, na hora, ela parou de sangrar. E eu, antes, eu liguei para o meu pastor. Ele não atendeu o telefone. Aí aconteceu.
Um dia depois, eu liguei para o meu pastor, ele não atendeu. Aí eu liguei para a esposa dele e falei, olha só que mulher fiel, hein? A sua liderança, hein? Ela ligou para a esposa dele, eu queria falar com o pastor. Não, pastor, que eu fiz isso, isso, isso. E domingo seguinte do culto, o pastor chamou ela para puxar a orelha dela. Meu Deus do céu. Gente, eu estou falando isso diante de Cristo. Quem mente é filho do diabo. Uhum. Então, a questão da trindade hoje, de você ser Cristo, ser um espelho de Cristo, deixar Cristo se humanizar em você. Que eu já vi alguém falar isso. Cristo é a tua mão. Cristo é o teu abraço. O que você acha disso, irmão Hilton? Por favor. Você vê como que impede a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Quem é essa pessoa para determinar, para autorizar a pessoa a fazer uma visita, sendo que isso já é algo que o Senhor falou para nós fazer? Para nós visitarmos as pessoas e levar a paz de Cristo, levar o amor. Então você vê que são locais, são atitudes que são totalmente contrárias ao Evangelho. É um aprisionamento. Jesus veio para libertar as pessoas e não para prender. Então o que a gente tem visto hoje aí é o que o Vaguinho falou, é um paralelo. Hoje o cristão, você vê, é difícil falar, mas é quem está na mídia, que você falou, Isaías. O presidente da República é modelo de cristão. Pastor da mídia é modelo de cristão. Aí você olha para o evangelho e você fala, não tem nada a ver, não é isso. Não pode falar que aquilo ali é um modelo de cristão. Aí você vai falar, não, a gente não deve julgar o próximo. Mas você não está julgando o próximo. É que o nome de Cristo está sendo banalizado entre os gentios. Que você pode fazer tudo em nome de Jesus. Ah, não, aí você não pode falar porque é seu irmão. Não, pelo contrário. Não pode banalizar o nome de Jesus. Eu não estou falando aqui do irmão que é fraco, que tropeça, que cai, que a gente tem que acolher. Não é isso. São pessoas que usam o nome de Jesus para obter benefício próprio, para enganar as pessoas. Como é que você pode alimentar o ódio, a raiva, a matança em nome de Jesus, cara? É uma coisa absurda. Ô, é uma coisa Hilton, totalmente oposta. eu posso dizer para você que Ananias e Safira, eles tentaram usar o Espírito Santo ou o nome de Jesus em benefício próprio, naquele contexto? É uma promoção, né? Eles estavam querendo ali, assim como o José lá teve um benefício, né, o Barnabé, né, foi chamado filho da consolação, eles também foram tentar ir na mesma onda, né? Tentar ter um reconhecimento público, enganando os irmãos. Então isso é muito sério, né? Isso aí é uma coisa que a gente deveria analisar melhor, usar o nome de Cristo, o nome cristão, é um nome tão precioso. Na Bíblia só aparece 3 vezes essa expressão cristão, né? E sempre relacionado com o caráter de Cristo, o sofrimento por Jesus, na questão do testemunho, né? Hoje você está vendo Cristo aonde? Na mídia? Não. Você está vendo Cristo aí no dia a dia. Pessoas que você não sabe o nome, pessoas que vivem essa plenitude do Senhor. Ô, pastor, não, alguém quer perguntar? Só fazer um comentário. Ó, Vaguinho. Quando o Hilton falou aí que o nome de Jesus está sendo banalizado, eu lembrei aqui de uma charge de um amigo meu, que claro que está errado, mas infelizmente é o que a gente tem que conviver com ela hoje em dia. Um amigo meu, ele botou assim, beber minha cerveja eu não posso, mas matar o marido pode. Aí, olha o que a gente tem que conviver com isso. E a frase que saiu da boca da pastora. Não, eu não vou matar ele, eu não vou separar não, porque vai escandalizar. Aí resolve fazer o quê? O pior. Esse caso é um caso clássico dessa questão. Esse assunto, eu conversava muito isso, não sei se o Isaías lembra disso. Quando teve um assunto lá de divórcio, novo casamento, aí eu falei assim, vai chegar um momento, o pessoal faz a leitura tão fundamentalista da Bíblia, que é o seguinte, o divórcio do novo casamento não tem perdão. Graças a Deus as pessoas estão revendo isso aí, até o Papa Francisco lá está revendo isso. Agora, então é o seguinte, o assassinato tem perdão. Então o que é mais fácil? Exatamente.
Exatamente. Irmão Hilton, tá me ouvindo? Se eu vou lá, assassino, falou, escandalizar o nome. Se ela separasse do homem, o homem hoje estava vivo, ela não estaria com essa problemática. Aí não pode separar porque ia causar o escândalo. Aí pode matar. Aí tenta matar porque aí matando ela ficaria livre. É mais fácil matar o próximo do que falar, ó, não dá mais e vamos sair. É a religião. Isso é a verdadeira. Essa é a religião que é oposição ao evangelho. É isso aí. Então você mata porque aí você tem um perdão. Você vai lá, pede perdão, você e Deus fala, eu matei, né, senhor? Você sabe. Vai para todo mundo, você está livre para casar novamente. Agora divorciado não. Então é melhor escandalizar assim do que escandalizar com o divórcio. Essa é a religião. É a religião. Vamos lá, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Cadê a Sheila? A Sheila tá quietinha hoje, hein, Zé? Irmã Sheila está quietinha e a irmã Laurinha Glorinha também. Irmã Laurinha, vamos lá, irmã Laurinha. Irmão Amarildo, pode perguntar, por favor. A Carla também está aí hoje. O nosso irmão, como é que é o nome dele, rapaz? Ah, não, José Luiz. Ele já saiu, que pena. Vamos lá, gente. José Luiz está aí, eu tô vendo ele. Eu não saí, não. Tô te vendo aqui, tô te vendo. Já tá aí. Vamos lá. Não tem mais perguntas? Eu só queria agradecer por participar dessa conversa. Eu acho que irmão Jorge Luiz. Oi, tá falando. Eu estou ouvindo. Pode falar. Isaías, eu acho que eu te conheço de algum outro fórum aí que eu não quero citar aí, porque eu não sei se o pessoal se escandaliza, né? Pode ser. Pode ser. Porque eu também participei desse fórum aí também. Muito tempo atrás, na década de 80, 90, por aí. Eu sou militar da reserva. Mas tem uma pergunta aqui, irmão Hilton. Tem uma pergunta boa aqui, hein? Da irmã Glória Chagas. Posso fazer? Pode. Boa noite, meus queridos irmãos. Prazer imenso por essa oportunidade nesse estudo. Uma pergunta de autorreflexão para todos nós. Onde está fundamentada a nossa fé? Em Deus ou em obras? Se o amor é o princípio da ação, como representar esse amor? Sabendo que o amor é o nosso próprio Deus. Não, sabendo que o amor é o nosso próprio Deus, as obras são resultado da nossa conexão íntima e ininterrupta com o nosso maior mestre. Ligados a ele, transbordaremos em ação e refletiremos esse serviço amoroso. Bom, né, Hilton? Bom, com certeza. Porque quando se fala de obras, dá a intenção assim, é uma coisa sacrificial, é algo que eu vou ter que fazer para ter um reconhecimento, e na verdade é isso que ela colocou, é o resultado desse amor. Você, quando ama, você já vive nessa dimensão de você amar o próximo, de você fazer as coisas, de você colocar a sua vida em serviço. É como Jesus falou lá em João 13, né? Ele veio dar o exemplo para que nós fizéssemos aquilo que ele fez. Então, o amor é isso, é viver em função do outro, é ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Isso não é uma coisa pesada, pelo contrário, isso é uma coisa muito gratificante. É o que ela colocou, o Espírito Santo, ele derrama esse amor nos nossos corações, isso aí transborda, é o fruto natural, não tem como isso aí ser algo distante do cristão. Por isso que Tiago faz aquela pergunta, né? Se você vê o seu irmão com fome, com necessidade, e você fala para ele assim, vai em paz, o Senhor te abençoe, por acaso essa fé poderá te salvar? O que está mostrando? Que a pessoa não tem fé ali, porque se ela vive na dimensão de Cristo, ela vai ajudar o próximo. Então é como a Glorinha colocou aí, não é? Nosso fundamento é Deus, é o amor. As obras são a consequência disso. Meu pastor falou algo um domingo desse que me escandalizou muita gente, que o verdadeiro cristão não deveria perdoar. O verdadeiro cristão que chega numa maturidade não deveria perdoar. Aí você vai, por quê? Porque ele não deveria ficar com raiva de ninguém, ele deveria olhar quem ofende ele, quem
com, com ar de misericórdia, né? Isso. Com ar de misericórdia, como Jesus fazia com os que estavam sempre à sua volta, né? Jesus não perdoou Pedro, Jesus não perdoou Judas, porque aquelas atitudes, Jesus tinha um nível espiritual tão grande, né? Que ele não ficou com raivinha Não. de Judas. Jesus não ficou de biquinho com Judas pela traição. É. E para nós termos essa misericórdia hoje, só com o amor de Deus. Concorda comigo? Só com o amor de Deus. Só com o amor de Deus. Gente, podemos concluir, ou alguém mais tem alguma pergunta? A irmã Sheila. E vamos propor. Vamos propor já o próximo estudo. Eu estava com um tema, rapaz, muito interessante, mas fugiu. Eu não anotei. Estou velho. E antes de nós terminarmos, vamos ver a questão. Vamos colocar aqui o número da conta do irmão Hilton. A irmã Sheila já botou. Ó. Pois aí, surgiu um tema hoje aqui, né? O pessoal está comentando. Acho que até que você falou assim, esse aí poderia até ser um tema do próximo estudo, não foi? Teve algum assunto que surgiu hoje aqui. Não sei se vocês lembram. Foi sobre... Alguém lembra? Fala, Wagner. Não, sobre o tema eu não lembro, não. Acho que eu entrei depois. Assim, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o Wilton, de um texto Fica à vontade. É um texto que ele mesmo citou aqui hoje. E assim, pode ser em breves palavras, só para mim saber o que eu devo responder em caso de uma outra inquisição que me fizerem. O pastor, o Wilton, o Mateus 28, 19, diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí a gente vê lá em Atos, que foi os primórdios da igreja ali, os primeiros passos da igreja, toda vez que alguém era batizado, a pessoa fala assim: eu te batizo em nome de Jesus. É simplesmente para abreviar a fala toda, ou por que acontecia isso? É que um fala a questão litúrgica e o outro fala a questão da autoridade. Qual que é a fórmula batismal? É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, quem concede a autorização, quem dá autoridade para você batizar é Cristo. Então, quando eles falam assim, batizando em nome de Jesus, é que a autoridade que eles tinham provinha de Jesus. Em nome de Jesus aí não é em nome de J, E, S, O, S, né? É aquela questão do comissionamento. O Vaguinho chega para mim e fala assim: Wilton, vai lá na churrascaria lá, você pode comer que tá pago. Aí eu vou lá no nome do Wagner. Falo, ó, o Vaguinho pediu para eu vir aqui que já tá certo. É na autoridade do seu nome. Agora, a fórmula que era usada, que eles inseriram aí no texto, é essa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. Beleza? Então a forma correta de se batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a trinitária. Aí aqui nós podemos relembrar aquela questão da autoridade, né? Isso. A autoridade não é a pessoa. Respeitar as autoridades. Não é respeitar a pessoa. É respeitar o cargo que ela ocupa. Não é isso, Wilton? Mais ou menos, não? É isso aí. A autoridade está investida sobre ela. Eu vim aqui comprar um pão... Fala. Não, você vê essa questão dos espíritos malignos, seja lá o que significa isso, os demônios e tal. Quando se fala da autoridade em nome de Jesus, não é que você é superior. Judas lá vai citar até aquele exemplo, né, de que o arcanjo Miguel não usou de lançar maldição sobre Satanás, mas falou: o Senhor te repreenda, né? Então, a questão da autoridade que nós temos como igreja, como corpo de Cristo, é isso. Não é que nós somos alguma coisa em nós mesmos. Não, nós não somos nada, como Paulo fala. Mas nós, em Cristo, nós temos essa autoridade. Por isso que a gente não deve tomar o nome do Senhor em vão, fazer essas brincadeiras que o pessoal faz aí. Porque no reino espiritual, a Bíblia fala em Efésios, né? Nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo. É a autoridade de Jesus que ele coloca sobre os seus servos. Nós mesmos, em nós não temos nada. Né? Nós somos vaso de barro, mas a excelência é o ouro que está dentro, para que a glória não seja nossa, mas seja de Deus. Amém. Vamos lá, gente. O irmão Hilton, como os irmãos sabem, ele não cobra nada para ensinar.
Ele é um homem que ensina por amor a obra do Senhor. E nós aqui, voluntariamente, decidimos abençoar o irmão Wilton com o valor que os irmãos sentirem no coração, né? Porque é o reino de Deus, né? O reino de Deus. Então, gostaria que os irmãos pegassem a caneta aí para anotar o número da conta do nosso mestre, né? Biblicamente, o irmão Wilton é um mestre da palavra. Banco do Brasil, agência 28622, conta corrente 29824, dígito 7, CPF 285-753-398-50. Repetindo, Banco do Brasil, agência 28622, conta corrente 29824, dígito 7, CPF 285-753-398, dígito 50. Wilton José Chini. Então vamos lá. Oi, pode falar, irmão Wilton. Se ninguém tiver um tema, Opa, vem coisa boa aí. Teve os irmãos lá que pediram uma vez para falar sobre versões bíblicas, lembra? Questão de tradução. Eu que pedi. Você, né? Eu que pedi. Essa é uma boa também. Exatamente. Sobre as versões bíblicas. E o dia que eu tive esse estudo contigo, eu me escandalizei. Muita diferença de texto, né? Muita diferença. Por exemplo, você hoje colocou ali, 2 Coríntios, como é que é? 13, né? 13. 13. Existem bíblica que é 13, 14. 13, 14. Existe bíblia que não é 2 Coríntios 13. Existe bíblia que tem 2 Coríntios 13, 14. Aí você fala, como é que pode isso? A minha Bíblia tem 2 Coríntios 13, só que na Bíblia do irmão tem 2 Coríntios 13, 14. Aí você fica a loucura. Você vai à loucura. Você fala, meu Deus. O Kini. Pois é. Chegou a comprar aquela Bíblia copta? Não. Não, lá Zé. Em São Paulo? Eu lá peguei em São Paulo? Não, você me falou, eu não achei. Aqui me mandaram foi essa aqui, ó. Peixita. Não é copta, não, essa aí, né? Não é a copta, não é aquela que você falou, não é aquela. É da igreja etíope? Da igreja etíope? É, isso mesmo. Caramba. O Zé falou que tinha lá em São Paulo uma versão dela. Eu quero saber. Tem. Eu vou ver se na próxima vez que eu for lá em São Paulo, eu vou ver se eu pego lá. Amém. Gente, então vamos terminar esse estudo maravilhoso. Eu pensei que eu fosse ficar mais confuso aqui com esse estudo da Trindade, né? Como eu falei semana passada, eu falei que o pessoal fala que Jesus é igual a água. A Trindade é igual a água. Ele está no estado sólido, líquido e gasoso. Outro irmão já falou que Jesus... outro irmão já falou que Jesus é igual batata. Pega 3 batatas, faz um purê. Ali é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Meu Deus. Então eu pensei que eu fosse ficar muito confuso, mas hoje aqui o Espírito Santo, usando o irmão Wilton, me pegou meu focinho assim e me levou para a palavra de novo, falou assim, Deus é amor, pronto. A Trindade é amor, pronto. Foi tão simples para mim hoje que deu, irmão Wagner. Eu pensei que eu fosse sair daqui meio pirado, mas falei, Jesus, é amor. Deus é a manifestação do amor em qualquer pessoa. Tá? É uma definição, irmão Wilton? Deus é a manifestação do amor que o humano natural não faz em qualquer pessoa. Tá errado ou não? Não faz. Esse é amor que vem de Deus. Deus que o humano natural não faz. Não faz. Você consegue enxergar os animaizinhos como Francisco de Assis enxergava como seus irmãos? Você consegue chamar o fogo que vai te operar de seu irmão fogo? Esse enxergava Deus em tudo, né? Coisa linda. E eu gostaria de pedir à irmã Sheila, agradecendo aos irmãos, o irmão Wagner, obrigado, irmão Estevam, sempre contribuindo, e agradecer ao irmão Wagner, a todos os irmãos aqui que estão participando,
é porque há uma dificuldade muito grande da Igreja do Senhor aprender, né, o próprio Senhor. Então, eu queria agradecer a irmã Ana, a irmã Carla, o irmão Wilton Chini, meu amado irmão Amarildo, o irmão Estevam, a irmã Glória Chagas, o irmão José Luiz, a irmã Laurinha, o Emilino e o Wagner, por estarem aqui. Muitos entraram e saíram, né? E os irmãos pudessem convidar, né? Convidar outras pessoas para participarem aqui conosco, para que possamos nos debruçar aos pés de Cristo, né? Quem foi que debruçou, Hilton? Foi Maria que debruçou, né? Maria. Foi Maria que debruçou. Ela escolheu a melhor parte, né? Melhor E parte. nós estamos aqui escolhendo a melhor parte, nos debruçando aos pés do Senhor para aprender. E o irmão José Luiz está convidado também, sempre, tá bom? Eu queria pedir ao nosso Muito obrigado. amado, tá bom? A nossa irmã Sheila, que nos despedisse, né? Nos despedisse aqui, por favor. Sempre lembrando que cuidado na hora de sair da igreja aqui, tá, Wagner? Porque tá perigoso, hein, Wagner? Wagner vai pegar ônibus para ir para casa. Vamos ter atenção aí, tá bom? Tá bom. Te amo, irmãos. Amo todos vocês. Por favor, irmã Sheila, agradece Amém. ao Senhor, por favor. Sim, com todo prazer. Vamos baixar nossa cabeça. Senhor meu Deus, nós nos colocamos aqui diante de tua presença, Pai, para te agradecer mais uma vez por esse estudo bíblico, esse ensino que tem tocado profundamente nossos corações. Aleluia. Te agradeço, Pai, pela vida do irmão Wilton, de todos os irmãos que estiveram aqui presentes. Peço a Ti que abençoe a vida deles e vá nos dando cada vez mais discernimento da Tua palavra, para que a gente possa levar todo o nosso aprendizado para outras pessoas, que, como eu disse, a gente pode ser uma gota no oceano, mas vamos fazer a diferença no Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Ti, Senhor, imensamente por essa oportunidade e peço que abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Amém. Deus abençoe os amados irmãos. E quinta-feira que vem vai ser muito interessante o estudo quinta-feira que vem. Que possamos estar aqui pela Amém. misericórdia do Senhor. Beijo para todos. Paz, tchau. Beijo, Paz. fique com Deus. Tchau. Encerra.